Neste vídeo impactante e sem filtros, te levamos às ruas de Jerusalém, onde um judeu que encontrou vida em Jesus, o Messias, ousa fazer uma pergunta que muitos temem. Estou errado por crer em Jesus? Isso não é apenas um ato de coragem, é um ato de amor, porque evangelizar não é impor, é convidar. É apresentar a verdade com humildade, com paixão e com fidelidade às Escrituras. Aqui você verá reações reais de judeus ortodoxos ao ouvirem o testemunho de alguém do seu próprio povo, que agora segue a Jesus, o verdadeiro Messias. Você vai ouvir argumentos, rejeições, dúvidas e também momentos de abertura inesperada. Isso é o que significa ser luz entre os seus. Isso é o que significa levar o Evangelho a Jerusalém. Como disse Jesus, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Estou aqui em Jerusalém, uma cidade historicamente conhecida pela hostilidade contra Jesus. Em Mateus 23, Jesus diz: "Ah, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram." Então, eu sou um judeu que crê em Jesus. Vamos ver o que o povo de Jerusalém tem a dizer sobre isso. Ok, eu sou um judeu e eu creio em Jesus. Estou errado? Sim, você está. Sim, pode me dizer, eu não vou me ofender. Só quero saber por quê e ter uma conversa intelectual. Tenho que ir. Ok, sou judeu. Sim. E creio em Jesus. Sim. Estou errado? Sim. Me diga por quê. Não faz o menor sentido porque você é judeu. Você deveria aprender sobre as suas próprias raízes primeiro. O que fez Yeshua? Qual é a história? Posso te contar? Você disse que teve uma experiência com Yeshua 5 anos atrás? Sim, uma experiência de salvação. Posso saber mais sobre essa história? Se pode saber mais? Claro. Então, há 5 anos tive um encontro com Jesus que eu não esperava. Eu não esperava por isso. Eu estava miserável, deprimido, ansioso e suicida. Me sentia vazio. Tentei preencher esse vazio com a espiritualidade da nova era, meditação, fragmentos do budismo e do hinduísmo, adoração a ídolos. Eu criei minha própria religião inventada, mas percebi que precisava de algo mais. E quando finalmente desabei e caí no chão, clamei a Deus, e Jesus apareceu. Ele apareceu por meio de pessoas, apareceu em livros, em programas de televisão, e eu comecei a chorar. E então percebi que essa é a verdade. Coloquei minha fé em Yeshua. Fui transformado da noite para o dia. Decidi estudar as Escrituras, o Antigo Testamento e as Escrituras hebraicas, e percebi que elas estavam apontando para alguém o tempo todo. E quando finalmente tive coragem de abrir e ler o Novo Testamento, percebi que há uma linda história do começo ao fim. Uma história sobre o problema que o povo judeu teve no relacionamento com Deus, e como no Novo Testamento Deus resolveu esse problema ao enviar o Messias. Passei 5 anos estudando minha fé e entendi que essa é a verdade. Então, era só uma pergunta simples. Estou errado? E se eu estiver errado, quero apenas saber a sua opinião sobre por quê. Só isso. Apenas para termos um diálogo entre irmãos judeus. Esse é um argumento muito bom. E eu aprecio que você tenha parado para conversar. Sim. Quero dizer, isso exige Gosto de coragem. aproveitar bem o momento. Isso faz parte do Sim, meu porque dia eu estaria agradável. errado. Em primeiro lugar, eu te agradeço por parar. É possível que duas pessoas diferentes cheguem a conclusões diferentes? Tipo, você chegou a uma e outra Sim. pessoa a outra? Sim, como a maioria dos judeus tradicionais diria que eu estou errado. Certo. Que não é apropriado nem correto que um judeu coloque sua fé em Yeshua, apenas em Deus. Deus é um. Ele não é um homem, como dizem Oséias. Mas você conhece a história de Gênesis, certo? Onde Deus apareceu a Abraão como um humano, ele estava com 2 anjos. Ele aparece Certo. como um humano e fala com Abraão Então- em primeira pessoa. Em primeira Certo. pessoa. Então, eu não sei. Tudo bem, tudo bem. Então, ele apareceu. Ele já apareceu em forma humana no passado. Então ele pode fazer isso sem ser apenas humano, certo? Certo. Ele apareceu para Abraão. Certo. Em primeira pessoa. Se você estiver certo, acho que entendo como. Certo. Se você vê aquele principal que fala com Abraham em primeira pessoa, Sim. há um ser principal ali e dois anjos. Sim, Então sim, acho isso. que o meu 2 ponto de anjos. vista vem da ideia de que esses 3 eram Vão. apenas anjos e que não era necessariamente Deus. Eu acredito em anjos, claro, os mensageiros de Deus. Acho que, por não ver aquele como Deus, eu não consigo concordar com a ideia de que houve momentos em que ele realmente falou em Mas primeira isso já pessoa. aconteceu. Porque há momentos no Tanakh em que ele realmente fala em primeira pessoa como o Senhor. Tipo, ele fala em primeira pessoa. Você deveria conferir. Como eu poderia acreditar que você está errado? Acredito que Ok. verdade é verdade, Ok. certo?
Sempre fui alguém que busca a verdade com verdade. Ok, Porque alguém pode buscar a verdade de um jeito que só serve a si mesmo. Ok. Tipo, eu gosto disso, então eu acredito nisso. Mas o que eu acredito é que todo mundo tem uma jornada na vida, e o único jeito de buscar essa jornada é buscar com verdade. Buscar a verdade com verdade. O que está sempre no caminho? Nossos vieses. Temos nossos Certo, vieses naturais. Somos seres humanos. sabia que eu cresci com um viés contra Jesus? Sim, obviamente. Mas vim a crer nele, por Sim, meio de uma eu experiência entendo. sobrenatural. Já conheci pessoas assim. E quero te dizer uma coisa: precisamos seguir numa direção que nos leve à paz interior, para um lugar onde possamos realmente encontrar a verdade. Isso é interessante porque o próprio Jesus disse que ele é a verdade. Então eu acredito que se alguém busca a verdade, e busca com o coração, e busca por tempo suficiente, vai encontrá-la em Jesus. Ei, pessoal, vocês falam minha língua? Sim. Posso fazer uma pergunta para vocês pro Pra YouTube? Pro YouTube. Sim? Sim, pode ser. Ok. Então, eu sou judeu, ok? E eu creio em Jesus. E a pergunta é, eu estou errado? E se sim, por quê? Deus criou o mundo, e dá pra ver que ele criou, porque se você olhar ao redor, É vai lindo. ver. Olhe de verdade ao redor, você vai ver. Obrigado. Estamos fazendo perguntas nas ruas sobre minha fé e ouvindo a opinião das pessoas sobre isso. E eu não levo pro lado pessoal. É só para saber o que pensam. arriscar. Eu sou judeu, Sobre sou um cristianismo? cara judeu, mas é sobre Jesus. Então eu sou um judeu que crê em Jesus. E estou apenas perguntando às pessoas o que elas pensam sobre isso e se acham que eu estou errado. Qual o nome do O canal So Be It. So Be It? Amém. Que assim seja. Ah, é? Sim. Estamos só perguntando a opinião das pessoas, só isso. Qual é a sua opinião? Você vê um judeu parado na sua frente dizendo, eu creio em Jesus. Como isso faz você se sentir? E você acha que eu estou errado? Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. E Se sua você me opinião é pedisse, válida e completamente respeitável. A sua também. Obrigado. Se você me pedisse, tipo, pra debater, eu não saberia muita coisa. Mas Sim. e se você debatesse com um rabino que Sim, entende, sim. seria divertido. Mas você pode me dizer o que você pensa, e isso é importante. Eu cresci judeu, tenho uma família judia, fui para a escola hebraica De Nova York? da Califórnia. Ah, Califórnia, ainda Sim, melhor. escola hebraica. E eu usava tefilim, fui pro acampamento de verão judaico. E o que aconteceu? Ah, não! Isso foi há muito tempo. Fiz meu bar mitzvah, meu filho também fez o dele. Mas 5 anos atrás, tive um encontro com Jesus, Yeshua, que eu não esperava. Eu não esperava por isso. Eu estava miserável, deprimido, ansioso e suicida. Eu queria me suicidar. E de repente tive experiências relacionadas a Jesus, durante cerca de 45 dias, dia após dia, uma coisa atrás da outra. E isso começou a me transformar por dentro, e eu nem sabia o porquê. E o que te ensinaram sobre Yeshua? Vou te contar o que eu estudei numa escola. Ok, Bom, era uma escola. escola de gentios. Sim, escola de Sim, gentios. Tudo bem, Não sou muito bom pra traduzir. é ótimo. Então, sim. Eu realmente estudei um pouco sobre isso, Sim, as pessoas pensam que o Novo Testamento é antissemita e tal. Você estudou um pouco de cristianismo, certo? É claro que, bom, eu não sei dizer se é antissemita ou não. Mas sim, dá pra perceber as consequências. As revoluções e o que aconteceu depois de tudo aquilo. Na verdade, depois disso, a igreja se afastou da Bíblia e das suas raízes judaicas. Sim, é isso. Eles se desconectaram das raízes judaicas, e isso acabou levando a alianças políticas e depois à opressão e perseguição do povo judeu. Então, o que aconteceu foi que, há 5 anos, tive essa experiência, e não quis simplesmente acreditar só porque senti. Eu quis estudar, então li a Bíblia inteira, o Novo Testamento, e percebi que há uma história linda, do começo ao fim, sobre o problema que o povo judeu tem do seu relacionamento com Deus, e como no Novo Testamento Deus resolve esse problema enviando o Messias, Sim, que deveria vir antes da destruição do templo, em 70 depois de Cristo. E ele veio exatamente no tempo certo. E eu pensei, isso é incrível. Ele mudou minha vida, e agora estou lendo como ele fez isso. e você se sente ligado a isso? Sim, eu sinto que é a verdade. Mas essa é a sua visão pessoal. E isso não torna Eu não verdade? posso te dizer, o que você pensa, o que você sente está errado. Tipo, eu poderia dizer que o céu é verde ou que a lua é feita de queijo, mas isso não tornaria essas coisas verdadeiras, né? Religião é algo que você precisa de um professor, um mentor, alguém que possa te explicar as entrelinhas. Sim. Você não pode apenas ler Sim. as palavras. Eu sempre digo que é meio tolice explorar tudo isso sem antes mergulhar profundamente nas suas próprias raízes, com um rabino, alguém que tenha conhecimento e possa te explicar. Eu diria que é algo uma Sim. coisa infeliz de se fazer. Eu respeito sua opinião, mas você já leu o Novo Testamento?
Eu não li, e não preciso ler porque eu já tenho minha religião. Sou 1000% convicto, amo o que eu pratico, e sou muito apaixonado por isso. Mas, você é judeu, certo? Sim, Você é judeu? sim, Se a sim. pessoa não for judia, aliás, eu não diria nada. Não é da minha conta. Mas, para um judeu, você certamente deveria estudar suas próprias raízes. Caso contrário, na verdade, não faz o menor sentido. Porque você é judeu. Você deveria aprender sobre suas próprias raízes primeiro. E você, o que você acredita? Qual é a sua fé? Bom, eu acredito no que cresci aprendendo, que é basicamente Hashem, o criador de tudo. Eu cresci acreditando na lei Sim. judaica, seguindo a Halachá. Quando eu fui crescendo, eu nunca fui muito a fundo na questão de porquê ou como fomos criados. Foi mais uma fé que herdei dos meus pais, sabe? Sim, sim. E eu sou um judeu que crê em Jesus. Sou um judeu. Sim. Um homem judeu que crê em Jesus. Estou Não há errado? nada de errado. Você pode acreditar no que quiser. Você tem o direito de acreditar no que quiser acreditar. Obrigado. Está tudo bem. Sim, Deus te Não há abençoe. nada de errado. Deus te abençoe. Estou falando sério. Sim, obrigado. É que nós, como judeus, fomos chamados para ser luz para as nações, sabe? Luz para o mundo, certo? Então, Sim, como podemos luz para ser os luz para o judeus mundo? também? Com certeza. Todos fazemos parte do mundo, certo? O povo judeu faz parte do mundo. E sabe o que Yeshua disse? Ele disse: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Primeiro aos judeus. Ah, sim, e primeiro, depois claro. até os confins da terra. Isso é interessante, né? É muito interessante. Mas acho que talvez aí seja onde o conflito começa, sabe? Então, Sim. Sim, sim. é interessante. É muito interessante. né? Sim. E é lindo o que você está fazendo nesse projeto. Agradeço demais. Agradeço mesmo. Nós somos irmãos. Irmãos judeus, você sabe disso, Sempre, né? sempre seremos judeus. Você está certo. Está Tem certo. gente que se ofende com isso? Sim. Algumas pessoas que se converteram ao cristianismo e você diz para elas que elas ainda são judias, elas se ofendem. Mas Sim. você não se ofende? Não, de forma alguma. É difícil me ofender. Você sabe o que significa a palavra Cristo? Pode dizer. Messias. Sim, Sim, significa Messias. sim. Sim. Há algo, especificamente, a que você poderia apontar e que ache que seja como uma prova? Acho que vem do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Bom, primeiro existem as profecias, certo? Certo. Como nascer em Belém. E em Daniel 9, ele diz que o Messias teria que vir antes da destruição do segundo templo. Então, basicamente, se o Messias ainda não veio, então não há Messias. Se ele deveria vir antes da destruição do segundo templo, Olha, eu não sei se necessariamente concordo com essas suposições que você está fazendo. é por isso que estamos conversando, certo? Certo? E eu agradeço muito. Sim. Então você se identifica como cristão? Bom, eu sou um homem judeu que crê e segue Jesus, Certo? certo? Yeshua. Certo, certo. Certo? Não sei se... Bom, Então, a palavra Cristo significa Messias, ou seja, um cristão é basicamente alguém que segue o Messias. certo. Não é... Não é como... Quero dizer, então você está dizendo que você se identifica como cristão? Com certeza, com certeza. Mas eu não preciso necessariamente usar o termo cristão. Normalmente eu apenas digo judeu seguidor de Jesus, porque cristão tem um contexto aqui. Quando eu te pergunto, o que vem à sua mente com a palavra cristão? O que você pensa? Cristãos, seguidores de... Gentios? Não necessariamente gentios, Sim. só pessoas que seguem Jesus. Sim. Então sim, nesse caso eu seria isso. Você acha que eu ainda sou judeu? Não acho que seja uma pergunta que eu possa responder de verdade. Sério? Tipo, meus pais são judeus, os dois. O lado do meu pai é Cohen, o da minha mãe é Levi. Então você é judeu? Sim. Sim, dos dois lados, até os antepassados. Sim. Eu só não sou um judeu religioso. Todo mundo tem opiniões Sim. diferentes e acho que o importante, pra mim, pelo Sim. menos, quando alguém me diz algo assim, é só respeitar. Certo. Tipo, desde que você sinta que tem uma conexão espiritual que funciona pra você e tenha pessoas com quem conversar sobre isso, com quem possa formar uma conexão com base em algo semelhante, ou com alguém que tenha a mesma opinião que você, ou até mesmo uma opinião diferente, mas que haja respeito mútuo pelas opiniões. Certo. E que vocês se conectem pelo fato de que tem uma conexão espiritual com Deus, com Jesus, Sim. certo? Então, Certo. Somos irmãos judeus assim, aqui. Exatamente. Então, pra mim, bom pra você. Quero dizer, bom pra qualquer pessoa que tenha uma opinião diferente, desde que haja respeito. Sim. Não acho que se trate de estar certo ou errado, sabe? Então, Mas que possamos a nos pergunta que entender. realmente fica pra mim é: se eu acredito em algo, isso torna aquilo verdadeiro? Ou existe Próprio uma verdade significado além de- da minha própria crença? Ah, então, quero dizer, fé é uma dessas coisas. O próprio significado de fé é acreditar em algo que talvez não seja explicável. Sim. Você precisa ter essa fé. Então, pode ser verdade pra você, mas não necessariamente verdade pra outra pessoa.
E aí entram as opiniões, certo? Certo. Se você acredita em algo e outra pessoa também acredita, o importante é o que é verdadeiro para você e como você se conecta com a religião de forma geral. Na verdade, eu me sinto mais judeu agora do que quando era mais jovem. Sim, você sente que sua conexão com o judaísmo, Minha conexão com o povo judeu, com as nossas raízes judaicas, está muito mais forte. E eu li o Tanakh várias vezes, e isso aumentou minha fé em Yeshua, porque eu vejo, desde o início, em Gênesis 3,15, houve um problema entre Adão e Eva e Deus, e então houve uma separação, e Deus disse que a semente da mulher, sendo que mulheres não têm semente, esmagaria a cabeça da serpente, que basicamente representa o Satanás, o inimigo. O diabo que veio causar essa separação entre nós e Deus. Então, desde o começo já estava apontando para alguém. Você acredita na vinda de um Messias? sim, Acredita mesmo? E você acredita que ele será uma pessoa ou será mais como uma era? eu não Não tem estudei certeza? o suficiente. Eu mesmo não cresci praticando ou me sentindo religiosamente realizado. Sim. Então, eu só comecei a aprender há 5 anos, Sim. 6 anos. Eu também. Interessante esse paralelo. Sim. Só que com conclusões diferentes, né? Certo. Acho interessante como eu disse antes, existem 2 caminhos, ou talvez, provavelmente mais de 2 caminhos diferentes. E qualquer um deles pode ser preenchedor, Eles eu podem acho. ser satisfatórios, mas a questão é verdadeiro ou não? Foi o que você perguntou, certo? Tipo, como você sabe que é verdade? Em vez de perguntar, estou errado, talvez a pergunta devesse ser, como você sabe que está certo? Porque se você estiver Então- certo, então eu estou errado. Sim, isso é verdade. Sim, E vice-versa. certo. Sim, Então seguimos estudando e seguimos pedindo a Deus por direção, certo? sim, Sim. Valeu, irmão. sem problema. Deus te abençoe. Igualmente. Se cuida. Bom, isso foi muito encorajador. Pude compartilhar a minha história e tive algumas conversas realmente fantásticas e intelectuais com pessoas sobre Jesus, sobre fé. As perguntas feitas aqui em Jerusalém e as respostas foram bem diferentes das que recebi em Tel Aviv. Algumas pessoas resistiram. Algumas não quiseram conversar sobre isso de jeito nenhum, mas outras foram muito receptivas. E na verdade eu fiquei surpreso porque eu estava esperando mais hostilidade. Mas no fim das contas, somos todos irmãos aqui. Irmãos judeus vivendo na terra de Israel, ainda que com fé diferentes. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, pois ajuda o YouTube a recomendar mais esse vídeo. Deixa um comentário aí embaixo. Queremos muito ouvir você. Se tiver perguntas para mim, ou até mesmo se discordar de mim, escreve aí também nos comentários. Obrigado por assistir. Deus te abençoe.